né, para a gente falar em vida. Agora eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante para todo mundo aprender, né? Como a gente precisa transformar os conflitos, né, em pontes, né, e relacionamento positivo e saudável. Por isso, hoje a gente tem aqui a participação da Miriam, ela é psicóloga e vai nos mostrar como a comunicação não violenta pode mudar sim as relações. Isso é fundamental. Bom dia, Miriam. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Tá aí, bom dia, viu? Obrigada pela participação, pelo convite. Isso, eu acho que é tão importante nessa capacidade da gente aprender a se comunicar num nível mais profundo do que aquela que é a nossa casca diária. Sim, sim, o que a gente está acostumado no automático. Sim, né? A gente acha que a comunicação é comunicação e pronto, mas existe a comunicação violenta. Queria que você desse exemplo pra gente, o que é a comunicação não violenta? Você quer a não violenta? Isso. A não violenta, ela envolve a habilidade de falar e de ouvir, né? Ela desenvolve uma compaixão, ela tira aquela violência do coração, uma forma mais pacífica, né? E desenvolve empatia também pelo outro, né? É uma maneira de você poder se colocar com uma escuta mais ativa. Olha só, gente, o que nós estamos falando aqui no programa, né? Por quê? Porque dentro de casa, as famílias, você que é na sua família, você que é nas suas relações, você tem tantas, às vezes, dificuldades, você sente essa necessidade de falar com o seu marido, ou você que é marido aí tem uma dificuldade que a sua esposa te escute, te entenda. Porque, gente, não é só escutar por escutar, mas é realmente acolher aquilo que o outro está dizendo. E por isso que a gente fala como é importante a gente aprender. Então, como você estava dizendo, né, Miriam? A comunicação não violenta é essa do acolher melhor o que o outro diz? Sim, na verdade, você poder dar a voz para o outro, né? Poder colocar o outro como uma prioridade, né? Deixar de lado os afazeres, né? Poder dar uma atenção melhor para o que o outro está falando e está sentindo, né? E poder absorver isso sem julgamento. Dá um exemplo simplesmente pra para gente, poder Miriam. compreender. Bom, vamos usar o exemplo que você estava falando de casa, né? Então, geralmente a mulher acumula muitas funções, né, de trabalho. Hoje em dia, a demanda e a configuração hoje das casas são bem corridas, né? Então tem que trabalhar o dia todo, o marido também, então os filhos, né, na correria das escolas. Então a mulher chega em casa e ainda tem que fazer o jantar, tem que estender uma roupa, tem que dar uma varrida na casa. E daí gera um conflito, porque ela se sente cansada, nem sempre consegue uma ajuda da família, né? Então, nisso, ela acaba tendo um conflito de uma fala exaustiva, de tanto guardar para si aquela emoção, e acaba gerando brigas em casa, né? Então, acaba explodindo com o marido, com os filhos. Então, seria mais fácil, né, sentar todo mundo, né, com uma disposição de todos, para ela poder falar de como ela está se sentindo e não acusar o outro que o outro não faz. Então, falar, olha, eu estou me sentindo cansada, sobrecarregada, hoje eu estive o dia inteiro, meu trabalho foi difícil, meu dia foi difícil, eu não estou me sentindo bem. Mulheres têm os dias, né, que realmente está mais sensível. Então, e colocar, né, para a família o que ela necessita. O que ela precisa? Eu preciso de ajuda. Será que você pode fazer isso para mim? Né? E não falar, você não faz nada. Né? Olha, vamos dividir as tarefas de casa? Né? E ser claro mesmo, não deixar assim uma fala abstrata, né? Querer que o outro enigma. entenda, né, Miriam? Sim, isso, né? Ficar jogando as coisas, empurrando. Exato. Assim, né? Aqui, Descubra, né? as minhas expectativas. Descubra, né? Não, é importante uma fala clara e objetiva. Eu creio, me lembro que uma vez tivemos um pequeno treinamento, né? A dificuldade da gente escutar o que realmente está sentindo, né? Exato. Tanto a gente mesmo em relação a si, como em relação ao outro, né? Porque a gente vê a expressão que vem de imediato. Às vezes a expressão pode ser até agressiva, mas a pessoa não percebe que não é aquilo. Ela está talvez com uma frustração lá dentro dela, um cansaço muito grande, e ela não expressa aquilo, né? E, como você dizia, né, imediatamente põe a culpa no outro. Sim. Está dando, e não percebe nem a si mesmo. Ou então, quando o outro se expressa mal e eu já entro em conflito e não percebo o que ela está sentindo de fato.
É porque às vezes nem a própria pessoa sabe o que está sentindo. Sim, Né? e nem sabe que ela pode falar sobre isso também. Exato, ela não consegue nomear, porque aquilo vem de tantas emoções, de tantas coisas que já aconteceram, que fica muito confuso diante de um conflito, de uma briga, de algo que está acontecendo. E não é fácil. Não é. Não é fácil parar, prestar atenção e o que eu estou sentindo e analisar toda a situação. É muito difícil. A gente vai muito, né, sobrepondo tudo, né? Sim, e aí a fala, ela fica realmente... o quanto está pesado, o quanto ela está sobrecarregada, fica na fala dela. Ela vai falar de uma forma, né? Seja por gestos, seja por palavras, seja pelos movimentos mesmo. Então, sim, sinais. Sinais, né? Então, o corpo vai falando ali. Então, por isso que é importante. É interessante porque nesse processo a pessoa aprende a falar, né? Também. Sim. Não só fazer com que o outro escute, mas é o exercício da fala. Exato. Também. E a questão desse espaço da escuta e da fala, como num consultório terapêutico, por exemplo, o paciente, no caso, né, da pessoa que está falando, ela também se escuta. Porque ela vai falando e, às vezes, ela não se dá conta daquilo que ela sente e, de repente, sai. Então, talvez para ela também seja ali um momento de autoconhecimento. Sim, verdade. Né? Quando ela fala, ela também se conhece. Porque... Miriam, as pessoas elas têm muito receio, muito medo de falar aquilo que elas não gostam, que elas não estão gostando, aquilo que está magoando, aquilo que está doendo, aquilo que está afetando ela de maneira negativa. Certo. Como as pessoas devem falar, então, se expressar aquilo que ela não quer? Na verdade, isso é a vulnerabilidade de cada um. Todos nós temos, né, traumas, fragilidades, e lidar com isso, entrar em contato com essas fragilidades, é sentir uma dor. Né? Machuca. Então, a gente se tornar vulnerável diante do outro é muito difícil. E é nesse ponto que a gente precisa chegar. Quando eu vou falar de mim, quando eu vou falar o que está me machucando, eu preciso confiar que o outro vai receber isso e não vai usar contra mim. Então, quando eu falo, né? A esposa fala para o marido, olha, eu estou me sentindo exausta, eu tenho que confiar que ele vai receber aquilo e vai validar o meu sentimento. E se ele não validar? Aí a gente vai pensar em falar de outras maneiras. Que vamos ser bem francos, né? Que é muito comum. Sim. Deve ter muita gente... Eu vou falar que está ali no papel da mulher, mas também no papel do homem, né? Às vezes o homem fala, nossa, mas a minha esposa não para de falar. A minha esposa está... chata, essa é a palavra, né? Não adianta a gente enfeitar aqui, mas tem muita mulher chata. E aí você fala assim, nossa, mas a minha mulher tá tão chata, ela não para de falar. E aí, como que funciona, né? E aí você não consegue, porque a sua mulher talvez não esteja te escutando, ou seu marido não esteja te escutando. E você está aí na tentativa desse diálogo. Como que funciona nesse caso? É assim, quando você começa a mudar o comportamento, porque a gente tem um comportamento padrão da nossa vida. Certo. Então, a gente começa a falar no automático, a gente responde tudo muito repetitivamente. Quando a gente muda um pouco o nosso comportamento, o outro não vai... Aquilo é novidade para o outro. Certo. Então, ele não vai responder da mesma maneira. Então, ele também vai ter um movimento diferente. Né? Se eu chego sempre... muito agressiva no trabalho, por exemplo, né? As pessoas já ficam ressabiadas e já ficam ali atentas, né? Já para poder fazer uma piadinha, uma resposta. Quando eu chego e digo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que está? E já começa um diálogo e tal. As pessoas não estavam preparadas para isso. Então, a resposta e o movimento delas também será diferente. Então, pode ser que diante dessa tentativa da comunicação não violenta dentro de casa, o outro também possa responder de maneira diferente. Então tem que ser criativo, essa pessoa, aconteceu alguma coisa. Fazer movimentos, né? Sim. O que aconteceu? Eu acho que entra muito nessa arte ou essa prática, né? Que nós não temos normalmente, de escutar sentimento, né? Que é uma prática imensa, né? De tentar escutar o sentimento, o que você está sentindo nessa hora que está falando aqui comigo. Sim. Ou não, né? Ou seja, há um visual, né? E há um sentimental que se esconde muitas vezes e, né? A pessoa faz um teatro bonito, mas não, a gente não fica sabendo. Eu acho que a gente, infelizmente, não é ensinado a escutar os próprios sentimentos, né? E principalmente quando tem relação com o outro,
a tentar escutar o que o outro está sentindo mesmo. Se eu sei que está sendo agressivo, está chato, está me enchendo a paciência, eu quero sumir quanto antes daqui, e não percebe que lá dentro da pessoa está havendo algo, né? Exato. Que não está bem, ou que está bem, eventualmente, né? Sim, cada um Então, passa por um momento na vida, e cada um está passando por um momento talvez difícil na vida, né? Sim, verdade. Nós colocamos aqui alguns pilares, tá, da comunicação não violenta para funcionar bem, né? Os pilares da comunicação não violenta, né? Observação. Como que a gente pode, então, como é esse trabalho de observação, Miriam? Tá, esse, assim, é um momento delicado, né, diante de um conflito, é um momento que não é fácil, como eu falei. Então, a observação, ela vai se dar para você parar tudo que está acontecendo, né? Tentar observar o cenário da situação, ver se aquilo está agregando de forma positiva, se está trazendo alguma coisa, mesmo que seja em crítica, algo que possa agregar. E fazer essa análise sem julgamento de valores. Quem está certo, quem está errado. Não é isso que vai importar, né? O que eu vou olhar, o que eu gostei, o que eu não gostei do que está sendo comunicado a mim. Sim. De forma, né, falada ou como uma ação. Legal. Então, o que o outro me fez, eu vou olhar o que eu não gostei ali e o que eu gostei. Sim, né? E olhar com maturidade, essa observação Sim. com maturidade, Sim. né? O próximo pilar, então, é o sentimento, perceber, mapear os sentimentos, então, provocados pela situação, como você está falando, nomear os sentimentos, Sim, Miriam. exato, nomear os sentimentos, que também não é fácil, né? Nenhuma dessas fases. Então, você poder reconhecer, entra a vulnerabilidade, como eu mencionei, poder reconhecer em si o que eu estou sentindo, né? O que gerou em mim toda essa situação. E importante também é entender isso sem o julgamento, sem um pensamento, mas sim do sentimento em si, né? Sem julgar porque, né, o outro fez isso comigo. Legal, mas então depois de sentir. observar, nomear os sentimentos, né? E o próximo pilar para essa comunicação não violenta é a necessidade, né? Sobre saber o que as emoções despertam na gente, é isso? Exato. Essa emoção vem por alguma necessidade. Algo que mexeu comigo, algo que não ficou bom em mim, né? O que o outro fala e faz diz respeito a ele, mas o que eu sinto diz respeito a mim. Tá. Então, eu vou analisar depois o sentimento, qual que é a necessidade que eu tenho, né? Então, do exemplo que a gente usou da casa, eu preciso ser ajudada, eu preciso ser vista, eu preciso ser validada, né? Enquanto tantas coisas que eu tenho para fazer. E isso também se inverte, né? No trabalho, por exemplo, quando você está sobrecarregado. Todas as relações, sim, né? Todas as relações. Na relação de comunidade, de pessoal, trabalho afetivo, todas as relações, Exato. né? Então, depois de observar, de nomear, de perceber, a gente precisa falar, né? Então, no pilar que nós vamos colocar para você aí é o pedido, né? O pedido que faz faz com que as pessoas possam atender, né, o que ela está querendo, é isso que ela precisa? Ela precisa falar de forma clara, objetiva, sem mistérios, né, sem, olha, adivinhe minha expectativa, né, precisa ser falado de forma clara, de forma positiva, né, e a maioria das vezes, quando essas necessidades são colocadas, elas são atendidas, né, quando eu falo para você, olha, por favor, né, no caso do trabalho, quando for chamar minha atenção ou precisar conversar comigo, vamos conversar, né, pessoalmente, num lugar reservado. Assim eu não fico invalidado diante dos meus colegas. Não é para falar, não é para você chamar minha atenção, não é isso, né? As pessoas vão aí pro 880, né? Ai, não é para você ser afetado, né? Eu sou afetado em tudo. Nós somos afetados em tudo, mas aí como você é afetado, que vai dizer? Mas como ela está dando esse exemplo, olha, vamos conversar no paralelo, vamos fazer uma conversa um pouquinho mais particular. Fala. Tenta ajudar o outro, te ajudar também. Mas, e vai por aí. Gente, casos críticos, procure o profissional. Graças a Deus, Deus capacita tantas pessoas. Procure o psicólogo, terapeuta, pessoa que possa te encaminhar, te acompanhar nesse processo, para que dentro da sua casa, nas suas relações, na sua vida, você possa se comunicar melhor e também
se sentir melhor na vida, né, Miriam? Sim, isso faz muito bem para o bem-estar, para a saúde mental. E nós somos as relações que temos. Nós somos as relações que temos. Nós nos fazemos as relações. E isso é muito importante. Miriam, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bom a gente poder bater esse papo, Verdade, né? é. Muito bom. Né? E o contato com você? Meu contato tem o Instagram. Não sei se vocês vão disponibilizar. Pode falar, nós já colocamos. Meu Instagram é Miriam Tamara. Tá bom. Eu atendo São José dos Campos. Que bom. E fico à disposição. Tá ótimo, Miriam. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, gente, depois, acabando aqui a entrevista, né? Logo depois, assim, já tem no YouTube também para você rever essa entrevista, compartilhar, curtir e, é claro, né, dividir com mais pessoas aí que precisam disso também.